Olá pessoal, vamos continuar a aula de física, né? E aí agora a gente vai falar um pouquinho, vai começar a falar sobre movimento, né? E dar o estudo de movimento. E dentro da física, quem estuda movimento é uma área chamada cinemática, tá? Então, esse conteúdo está no livro de vocês, no capítulo de cinemática, tá bom? A gente vai fazer uma aula introdutória, então a gente vai ter um pouquinho de diálogo, então é importante que vocês tomem nota, peguem o caderninho, tá? Anota as informações que são relevantes, tá bom? Para que você possa fixar, vá conseguindo tirar as informações daquilo que a gente fala, daquilo que a gente escreve e transcrever para o papel, tá bom? Então é fundamental que você tome nota, anote, tá bom? Beleza, então. Então, a gente vai falar um pouquinho, quando a gente começar, a gente vai falar sobre referencial, instante e intervalo de tempo, movimento e repouso, trajetória, velocidade média, espaço, variação de espaço, velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea. Então vamos lá? Vamos para frente que atrás vem gente. E eu não gosto de ninguém atrás de mim. Beleza? Então vamos lá, falar sobre referencial. Referencial. Possivelmente você já deve ter ouvido essa palavra anteriormente, né? Em alguma outra situação. Qual a noção que a gente tem de referencial? Aquela coisa que a gente toma como referência, né? Então, existem algumas situações em que a gente usa a ideia de referencial, por exemplo, uma pessoa, rapaz, fulano é um referencial de vida, eu quero ser igualzinho a ele quando crescer, né? Então, essa pessoa para você vai ser um referencial. Existe aquele ponto ou aquele lugar em que você toma como referencial de trabalho. Olha, quando eu crescer eu quero trabalhar naquela empresa, né? Então, existem esses conceitos de referencial, ele está muito presente no nosso dia a dia. Do ponto de vista físico, como é que nós definimos a ideia de referencial? É um ponto a partir do qual nós analisamos o nosso sistema. Né? O sistema que vai ser estudado ele é analisado a partir de um ponto. Esse ponto a gente denomina de referencial, tá certo? Vou dar um exemplo. Normalmente, quando alguém vai pedir informação, né, diz assim: rapaz, onde é que fica a Praça do Farol? Aí o indivíduo chega lá e diz assim: olha, a Praça do Farol é aquela praça que fica do lado do Luiz Rocha, né? Ah, então do lado do Luiz Rocha. Então você está dando o Luiz Rocha como sendo o referencial. Entendido? Ah, onde é que fica a Praça do Caju? A Praça do Caju é a praça que fica depois da Praça do Farol. Você então deu a Praça do Farol como seu referencial. Tá? Então esse conceito de referencial é muito importante. Onde é que fica a prefeitura? A prefeitura é a praça que fica em frente à Praça José Sarney. A Praça José Sarney é o seu referencial. Tá bom? Então a partir dali, a partir daquele ponto que nós vamos definir, analisar todo o nosso sistema. Tá bom? Por que isso é importante a gente ter a ideia de noção de referencial? Porque todo sistema, toda análise, a gente precisa de um referencial para fazer a nossa análise. Por quê? Porque dependendo do referencial, dependendo de onde eu coloco o referencial, de onde eu escolho o referencial, eu posso analisar coisas diferentes. E aí eu faço sempre uma analogia. E eu quero que você preste bastante atenção, tá? Na analogia que eu vou explicar para você que você possa entender. Preste atenção no seguinte. Imagina você que um dia você lembra aquele ventilador de teto, né? Aquele ventilador que rola no teto? Não sei se vocês lembram disso, né? Eu estudei numa sala que tinha um desses, né? E aí imagina que você um dia na falta do que fazer, você junta os chicletes da boca de todos os seus amigos, né? E aí você junta esse chiclete, aí faz um bolão de chiclete, e na falta do que fazer você prega esse bolão de chiclete, você prega ele numa das hélices do ventilador. Imagina aí, só assim por acaso, tá bom? E aí você tá lá embaixo do ventilador, liga o ventilador, né? E começa a ver a bolinha girar. Como é que você vai ver a bolinha girar? Ah, professor, eu tô vendo de baixo, eu tô vendo a bolinha girar no sentido horário. É bonito, né, professor? É bacana. Tá bom. E se você olhasse de cima, você veria como? Ah, se eu olhar de cima, eu vou olhar no sentido horário, professor, né?
Não, se você olhasse de cima, você veria a bolinha girando no sentido anti-horário. Observa que se eu olho de baixo, ou seja, se eu estou em um referencial, eu olho um movimento. Se eu olhar de cima, já olho outro movimento diferente, já é descrito de forma diferente. Tá certo? Então eu tenho que prestar atenção nesses detalhezinhos. Para além disso, imagina se em vez de olhar ou de cima ou de baixo, eu olhasse o movimento na horizontal. Como eu veria? Eu não veria um movimento circular. Eu veria um movimento de zigue-zague, de vai e vem. Então observa que eu mudei o referencial, eu mudo a forma como eu enxergo o movimento. Tá certo? Entendido até aqui? Vamos para frente. Tá? E se eu botasse uma câmera bem no centro do ventilador, como seria o movimento da bolinha de chiclete? Você veria que a bolinha ficaria parada. Por quê? Porque a distância entre a câmera e a bolinha de chiclete ela não vai mudar. Então observa que dependendo do referencial, eu posso enxergar coisas diferentes, situações diferentes. Tá bom? Entendido? Beleza? Vamos seguir? Ok, então. Então trabalhamos na noção de referencial, tá certo? É o ponto a partir do qual nós fazemos o nosso estudo, nós fazemos a descrição do movimento que nós estamos estudando, tá certo? Beleza! Além do referencial, nós vamos falar um pouquinho sobre instante e intervalo de tempo. O que é um instante? Gente, o instante é aquele momento em que determinada coisa acontece, né? Vou dar um exemplo. Você estava aprontando ali alguma coisa e tal, e aí tua mãe chega e te agarra naquele momento. Ela te encontrou naquele instante. Aquele instante tem hora, minuto, segundo, milésimos de segundo bem definidos. Né? Quando você joga uma pedra na manga, na hora que você joga, que a pedra sai da sua mão, ela tem uma hora, minutos, segundos, milésimos de segundo bem definidos. Ou seja, são instantes. Tá? São instantes. Quando o cinto da tua mãe encosta na tua costa, tem hora, minuto, segundo, milésimo de segundo bem definidos. Tá? Então isso a gente caracteriza um instante. O que é um instante? É um momento, é uma situação. Quando determinada coisa acontece, ele acontece dentro de um instante. Tá? Então qualquer fenômeno ele pode ser caracterizado, quando acontece, ele pode ser caracterizado que ele aconteceu em um instante. Contínuo, se esse objeto aconteceu e parou, aconteceu naquele instante. Se aconteceu e continuou acontecendo, aí vai passar um intervalo de tempo. Vou dar um exemplo. Quantas e quantas vezes mamãe mandava ali na casa de seu Nonato? Seu Nonato era um comércio que tá aqui perto, né? E aí mamãe mandava lá na casa de seu Nonato. Ela sabia quanto tempo eu demorava para ir, quanto tempo demorava para voltar. Por quê? Porque demora um intervalo de tempo. Ou seja, eu tenho um tempo inicial, a gente vai chamar de ΔT, esse negócio chamado de intervalo de tempo, que é quem? O tempo que determinado fenômeno demora para acontecer. Eu vou chamar isso de tempo final menos o tempo inicial. Isso aqui a gente define como intervalo de tempo. Detalhe importante, essa letrinha bem aqui, ó, essa letra a gente chama ela de delta. Possivelmente vocês já devem ter visto essa letrinha lá na matemática, né? Quando vocês usaram lá na fórmula de Bhaskara. Lembra? Lá na equação do segundo grau? Essa letrinha aqui é delta. O que significa esse delta na física? Esse delta na física significa variação. Toda vez que eu tiver variação de uma grandeza, eu vou usar como símbolo de variação esse delta aqui. Nesse caso, a grandeza que eu estou variando, que eu estou analisando, é a grandeza tempo. Então, por isso eu boto ΔT. Entendido? Beleza? Então, todo fenômeno, ele demora um instante de tempo para acontecer. Então, ele tem uma variação de tempo, ou intervalo de tempo. Tá bom? E a gente define esse delta como sendo
tempo final menos tempo inicial. Entendido, galera? Beleza, então. O conceito de repouso e de movimento, gente. O que é repouso e o que é movimento? Olha só, para entender a ideia de repouso e a ideia de movimento, é preciso entender a ideia de distância. Tá? Então vamos lá. Se você está parado, sentado na sua cadeira, e você tem na sua frente o celular, e a sua distância, a distância entre você e o celular não muda, então eu posso dizer que nesse caso você está em repouso. E professor, não é parado? Repouso, parado, inerte, sem movimento, é a mesma coisa, tá? São palavras que são sinônimos, tá? O professor de física sempre vai usar a ideia de repouso, tá? Sempre vai usar a ideia de repouso. Então vamos acostumar com a linguagem, tá? A linguagem da física. Repouso. Então, se a distância entre você e o objeto ela não muda, você está em repouso, tá certo? Agora, se a distância entre você e o objeto ela muda com o tempo, se com o tempo a distância vai mudando, ó, eu tô distante da borda do quadro, mas eu vou me aproximando, ó. Então eu estou em movimento em relação à borda do quadro. Ó, eu estou agora, ao invés de me aproximar, eu estou me afastando da borda do quadro. Então, essa é a ideia de movimento. Se a distância aumenta ou diminui em relação a um referencial, o objeto está em movimento. Se a distância não muda em relação ao referencial, o objeto está em repouso. Beleza? É nóis! E a ideia de trajetória? O que é trajetória? É o caminho percorrido por um objeto, ó. Se ele sai do ponto A e vai para o ponto B, ele sai aqui do ponto A e vai ao ponto B, por esse caminho aqui, essa é a sua trajetória. Trajetória, não é trajetório. Tá bom? É o espaço percorrido pelo objeto, é o caminho descrito pelo objeto. Tá bom? Então a gente define isso como trajetória. Tá certo? Vou dar um exemplo. Existem diversos caminhos para você sair da sua casa e ir para a escola. Não tem? Vários caminhos. Então cada um deles apresenta uma própria trajetória. Entendido? Então cada um de vocês vai ter uma trajetória diferente, vai escolher uma trajetória diferente para percorrer. Beleza? Ok, então. Então o conceito de trajetória é esse, é o caminho que você percorre, o caminho descrito por um objeto. Tá? Uma análise importante, a trajetória depende de como você, em que referencial você está. Lembra que eu usei o exemplo do ventilador? Tá? Para cada local, para cada referencial em que nós estávamos, nós tínhamos uma trajetória, uma análise de trajetória diferente. Entendido? Tranquilo até aqui? Beleza. Beleza. Aqui no livro de vocês, né? O livro ele aborda a ideia de velocidade média primeiro, tá? Mas eu não consigo falar de velocidade sem falar de espaço e variação de espaço, tá bom? Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção agora, porque a gente vai trabalhar um conceito que é muito importante, que é o conceito de espaço e de variação de espaço. O que é o espaço? Todo objeto, ele tem uma posição bem definida num espaço. Só que quando a gente define em física a ideia de espaço, a gente precisa primeiro definir a ideia de uma origem e uma ideia de sentido. Por isso que a gente representa por uma retinha aí, um segmento de reta orientado.
tá? Para dar um sentido para isso. Beleza. Então, nesse caso aqui, tá? A gente vai representar aqui como origem, e cada um desses intervalos aqui nós vamos representar como sendo uma unidade, tá? Entre cada um dos intervalos tem uma unidade. Então, a gente tem uma sequência: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá bom? Imagina, só por acaso, eu estou aqui na posição 1. E eu vou me deslocar até a posição 6. Tá? Aqui sou eu. Tá bom? E aí eu saio dessa posição, que é a posição 1. Deixa eu botar aqui o óculos, né? E vou para a posição 6. Esse aqui sou eu, tá? Não parece um pouquinho comigo, né? A fisionomia, então esse aqui sou eu, tá bom? Beleza. Então sai da posição 1 para a posição 6. A posição 1 era o espaço que eu tinha no começo. A posição 6 vai ser o espaço que eu vou estar no final, tá? A partir desse segmento aqui orientado, tá certo? Beleza. Então era o meu espaço do começo, que eu vou chamar de S0. E aqui eu vou chamar de espaço final de S, tá bom? Pessoal, não estranhe muito, não é que o pincel esteja velho, tá? É que ele ainda tá com a ponta muito fina ainda, que tá novo, então tá com a ponta muito fina, então acaba ficando meio fininho aí, mas se você organizar a imagem certinho, dá pra vocês enxergarem certinho, tá bom? Beleza, vamos nós! Então, qual vai ser a minha variação de espaço, gente? A minha variação de espaço vai ser ΔS, vou usar aqui o pincel azul para fazer essa representação. ΔS vai ser o espaço final menos o espaço inicial. Detalhe importante: do ponto de vista matemático, não existem espaços negativos. O que significa isso? Significa dizer que você não pode andar menos 1 quilômetro. Você não pode ter um terreno de menos 40 metros quadrados. Entendeu? Não dá. Por quê? Porque são coisas que só podem ser positivas. Ou são positivas ou no máximo 0. Não pode ser negativo. Do ponto de vista físico, quando eu adiciono uma orientação, eu posso, a partir dessa orientação e dessa origem, definir coisas positivas e coisas que sejam negativas, tá? Espaços positivos e espaços negativos. Não quer dizer que o espaço necessariamente é negativo. É porque eu estou definindo uma origem. Se tudo que está à direita eu vou definir como positivo, tudo que está à esquerda eu vou definir como negativo. Não é que andei para cá eu andei menos 1 quilômetro, andei menos 2 quilômetros. Não é isso, tá bom? Você andou 2 km, só que você andou 2 km para antes da origem. Então, como para antes da origem, a gente associa a um sinal negativo, tá? E aqui eu vou botar minha escala em quilômetro, tá bom? Então, qual foi a minha variação de espaço, tá? A minha variação de espaço vai ser o espaço final, que é o 6, menos o espaço inicial, que é 1. Então, a minha variação de espaço foi de 5 quilômetros. Ok? Entendido até aqui? Beleza, então. Ó, essa variação podia ser negativa? Pode. Vou dar um exemplo. Depois, eu saí daqui do espaço 6 quilômetros. Tá? E fui para cá para o 3. Desloquei para cá agora, ó. Então, qual foi o meu espaço? Minha variação de espaço. Minha variação de espaço vai ser o espaço final menos o espaço inicial. Quem é o meu final agora? O 3.
Qual foi o meu inicial? Eu iniciei no 6. Então, qual foi a minha variação de espaço? Minha variação de espaço é 3 menos 6, que é igual a menos 3 quilômetros. O que quer dizer com isso? Quer dizer que eu andei menos 3 quilômetros? Não. Quer dizer que eu andei numa reta orientada, eu andei no sentido contrário ao do crescimento dessa reta. Pessoal, ficou difícil. Porque a reta cresce daqui para cá. E eu andei no sentido oposto. Então, nesse caso, por isso que representa o sinal negativo. Tá bom? Quer dizer que você está se deslocando no sentido oposto ao do crescimento. Não quer dizer que você andou menos 3 km. Quer dizer que você andou 3 km no sentido oposto ao do crescimento dessa reta aqui. Entendido? Beleza? Então, é importante, só para lembrar, é importante que vocês anotem, tá? Fundamental a importância que vocês anotem, tá bom? Vou apagar aqui, porque agora vamos começar um novo tópico e eu quero que vocês prestem atenção, bastante atenção nesse novo tópico, porque ele é fundamental na física, em todos os ramos, tá? Fundamental esse conceito, tá bom? Deixa eu apagar aqui rapidinho, para a gente poder continuar o nosso estudo, tá? Ok. Eu vou pra casa agora, eu vou. Ih, rapaz, não dá pra cantar essa música não, eu já tô em casa, né? E você, eu espero que também esteja em casa e não esteja passeando por aí pela Floresta Encantada procurando Covid, tá? Não passei pela Floresta Encantada procurando Covid, por favor, tá? Fique bem e conserve os seus bens também, tá bom? E a vida só tem uma. Depois que perde essa, eu não conheço ninguém que vai buscar outra, tá vendo? Então cuide da sua vida aí rapidinho. Se cuide, tá? E vamos nós. Velocidade. Beleza. O que é velocidade? Fisicamente falando, a gente define velocidade como sendo um intervalo, uma variação de espaço sobre a variação de tempo. Lembra que eu falei de tempo, falei agora de espaço? Então eu defino velocidade como sendo variação de espaço sobre variação de tempo. Tá bom? Então essa é a definição física de velocidade. Mas existem dois tipos de velocidade. Existe a velocidade média, que eu pego o espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Tá bom? Ou seja, eu preciso de 2 pontos. O que significa isso, Rogério? Preste atenção para cá, por favor. Significa dizer o seguinte, que eu tenho aqui uma trajetória. Nessa trajetória eu tenho um espaço final, um espaço inicial e um tempo inicial. E aí o objeto chegou nesse ponto aqui, que é o espaço final e o tempo final. Então, qual vai ser a velocidade dele? A velocidade média dele vai ser essa variação de espaço final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Não quer dizer que a velocidade ao longo da trajetória não mude, pode mudar. Porque ele pode chegar bem aqui no meio da trajetória, ele pode parar. O espaço parou de crescer. Beleza? Porque ele não está andando. Mas o tempo parou de rodar? Não. Como o tempo não parou de rodar, eu tenho que levar em consideração o tempo ainda aqui. E considerar que esse movimento continua acontecendo. Por quê? Porque o tempo continua passando. Entendido? Beleza. Então a velocidade média precisa de quantos pontos para ser calculada? Ela precisa de um ponto inicial e precisa de um ponto final para ser calculada, tá bom? Já a velocidade instantânea, o que é a velocidade instantânea? É uma grandeza, é a variação, a derivada, ou é o... Deixa eu definir matematicamente para vocês. É a variação do espaço sobre a variação de tempo,
Só quando esse tempo ele tende para zero. Ou seja, professor, não entendi. Porque não existe divisão por zero. Por isso que a gente está dizendo que tende, não quer dizer que ele vai ser zero, tá bom? Mas a velocidade instantânea é a velocidade quando você mede ela em cada instante. Vou dar um exemplo. Você sai do lugar que você está e vai para um outro, né? Imagina que você está saindo aqui de Santa Helena indo para Pinheiro. Aí chega um momento ali quando você vai passando ali na frente da fazenda de Helena, você tá de moto, né? Aí você põe 120. Qual é a tua velocidade naquele instante? 120 km por hora. É a tua velocidade instantânea. Mas aí quando chega lá na frente tem um monte de quebra-mola, tem que parar e tal, reduz e volta, tá bom. Qual foi a tua velocidade média? Aí tu demorou 40 minutos para chegar em Pinheiro. Santa Helena Pinheiro, imagina que seja 40 km. Então você andou a 60 km por hora. Observa que a tua velocidade média foi de 60 km por hora. Mas teve alguns instantes em que a velocidade era acima de 60 e teve outros instantes em que a velocidade era abaixo de 60. Então a tua velocidade média era 60, mas a tua velocidade instantânea mudava ao longo da trajetória. Por quê? Porque ela é medida em cada lugar da trajetória. Quando você está rápido, a tua velocidade instantânea é maior. Quando você está mais lento, a tua velocidade instantânea é menor. Se você para, a tua velocidade instantânea é zero. Mas a tua velocidade média só pode ser calculada do começo e do fim do movimento. Usando o começo e o fim do movimento. Então são duas velocidades calculadas de forma diferentes. Ok? Então velocidade média se mede de um jeito, velocidade instantânea se mede de outro. Para a velocidade média eu preciso de 2 pontos. Para a velocidade instantânea eu preciso de um único ponto para calcular a velocidade naquele ponto. Porque eu não quero saber como o corpo está se comportando antes ou depois. Eu quero saber naquele instante. Entendido? Beleza? Ok. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a função horária do movimento uniforme. Função horária do movimento uniforme. Por isso que eu chamo de MU, tá? Movimento uniforme. O que é a função horária do movimento uniforme? A função horária do movimento uniforme é uma função de espaço por tempo, tá? Que relaciona espaço por tempo, na qual eu consigo saber a posição do objeto, eu consigo relacionar a posição do objeto com o tempo que ele demorou para chegar até lá, ou o tempo percorrido, o tempo transcorrido, né? Então a função horária eu calculo a partir da velocidade média, né? Imagina que a velocidade média seja igual à velocidade instantânea, tá? Então eu preciso que a velocidade média seja igual à velocidade instantânea. O que é isso? É aquele cara que não muda a velocidade, nem para mais nem para menos, tá? Quando a velocidade não muda nem para mais nem para menos, a velocidade média é igual à velocidade instantânea, tá certo? Então, nesse caso, eu vou chamar essas duas velocidades de V, tá? Vou chamar de V, entendido? Então, pela equação aqui de cima, eu posso escrever o seguinte, que V é igual ao espaço final menos o espaço inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Certo? Eu posso, fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu posso escrever o seguinte. Posso escrever o seguinte, que o espaço final menos o espaço inicial, que é o produto dos meios, lembra que aqui debaixo do V eu tenho 1, então esse aqui, esse termo vezes 1, tá? E qualquer coisa multiplicado por 1 dá ele mesmo.
vai ser igual a V vezes tempo final menos o tempo inicial. Se eu considerar e zerar meu cronômetro no tempo inicial, ou seja, se eu disser que meu tempo inicial é igual a zero, então eu posso dizer que o espaço final é igual menos o espaço inicial é igual a velocidade vezes o tempo que transcorreu, o tempo que durou o meu movimento. Então eu posso dizer que espaço final é o espaço inicial, se isso aqui está negativo passa positivo, mais a velocidade vezes o tempo. Tá? Então essa daqui é a função horária do movimento uniforme. O que essa função me diz? O que ela significa? Ela significa dizer o seguinte: se você souber a posição inicial do objeto, né? Então aqui vamos lembrar, isso aqui é a posição inicial. E se você souber a velocidade do objeto, você consegue, para cada intervalo de tempo, ou seja, para cada valor de tempo, você consegue saber onde o objeto vai estar. Ou seja, você consegue prever. Ah, professor, é por isso que quando os aviões somem do radar, eles sabem que aconteceu alguma coisa estranha? Não, gente, o avião ele não passa todo o tempo no radar, ele não é todo o tempo rastreado por radar, não, tá? Os aviões ele entram em radar próximos onde o radar atua, né? Vamos assim por dizer. Mas o avião ele tem uma como é o termo certo? Ele tem uma trajetória de voo. E nessa trajetória você sabe com qual velocidade ele anda e você sabe de onde ele saiu. Então você tem a previsão de quanto tempo ele demora para chegar em determinado lugar. Espaço final relacionado com o tempo. Se esse tempo fica maior do que o esperado, você sabe que tem alguma coisa estranha que aconteceu nessa trajetória desse avião. Então assim que se faz. Tá bom? Isso serve para avião, serve para barco, serve para qualquer situação que seja rastreado, tá? Então você vai rastrear. A mesma coisa a tua mãe faz contigo, né? Ela sabe de onde tu saiu, sabe qual a velocidade que tu anda, ela sabe quanto tempo tu demora para chegar no espaço final. Tua mãe também usa essa relação. Ah, professor, então minha mãe é doutora em física, né? Porque ela consegue saber essas informações tudo rapidinho. É porque ela sabe isso intuitivamente, entendeu? Ela consegue desenvolver essa conta intuitivamente, tá certo? Isso daqui, para quem lembra de matemática, é uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau tem dois gráficos. O gráfico pode ser crescente, né? O que é um gráfico crescente? É um gráfico que sobe, rapaz. Esse aqui sobe, ó, esse aqui é crescente, tá? Nesse gráfico aqui vai ser o espaço inicial. Observa que esse espaço inicial ele pode começar acima. E aqui vai ser o tempo, ó. É um gráfico de espaço. Esse aqui é um gráfico de espaço por tempo, tá certo? Se ele é crescente, tá bom? Significa dizer que a velocidade é maior que zero. Ou seja, ela é positiva. Tá certo? Se esse gráfico de espaço por tempo, a reta for decrescente, ou seja, for diminuindo, eu posso dizer que a velocidade é menor que zero, ou seja, a velocidade é negativa. Beleza? Entendido até aqui? Espero que esteja todo mundo indo aí tranquilamente, entendendo tranquilamente, tá bom? Beleza. E professor, e se essa reta em vez de subir ou descer, ela fosse constante? Tá? Se essa reta fosse constante, não teria movimento, o objeto estaria parado, tá bom? Ou seja, a velocidade seria zero, se a velocidade é zero, é porque o objeto está parado, tá bom? Beleza. Só uma informação importante aqui para vocês, ó, preste bastante atenção.
Essa reta ela pode começar acima do eixo do zero. Lembrando que aqui onde os eixos se encontram é zero, para quem lembra lá do plano cartesiano, em homenagem a René Descartes, né? Plano cartesiano. Então, se eu começo acima do zero, o espaço é positivo. Se eu começo aqui no zero, o espaço vai ser zero. E se eu começo aqui de baixo, o espaço vai ser negativo, o espaço inicial, tá bom? Se eu começar aqui de cima, o espaço é positivo, só que aqui a velocidade é negativa. Se eu começar do zero, o espaço vai ser zero, velocidade negativa. E se eu começar aqui de baixo, tanto o espaço quanto a velocidade serão negativos. Entendido? Eu espero que sim. Então daqui a pouquinho a gente vai para os nossos exemplos, tá bom? Beleza, pessoal? Bons estudos. Qualquer coisa não entendeu, volta o vídeo, assiste novamente, tá bom? Não pode ter dúvidas, tá certo? Porque se você entendeu e se você... Beleza, se você não entendeu, volte. Porque quando termina minha aula, vocês podem ter dúvidas. Sim ou não. Mas comigo você já tem dívidas, tá bom? E quem me deve me paga, tá bom? Bons estudos, pessoal!